você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Efésios 2:11 e também Filipenses 3, versículo 13. Esses dois textos, escritos pelo mesmo autor, o apóstolo Paulo, eles trazem em questão um conflito que nós, como seres humanos, e principalmente nós cristãos, à luz da Palavra de Deus, enfrentamos. Questões que nós enfrentamos na nossa mente e no nosso coração. Eu quero focar principalmente em duas palavras nesse texto. Claro que dentro do contexto, mas são as duas palavras que eu considero chave nesse texto aqui para a gente entender. Então, Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembre-se, e essa palavra, a primeira palavra que eu quero focar, lembre-se de que anteriormente, ou seja, em um determinado período, vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, nesse tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nessa época vocês eram essas 5 coisas. E Paulo nos chama a lembrar. Lembra do seu passado. Lembra de onde você estava. Mas mais adiante no versículo 13 ele diz: mas agora, ou seja, interrompendo esse período, interrompendo esse tempo, agora em Cristo. Então, agora, o que interrompe esse tempo, o que interrompe essa época é Cristo. Então ele diz: mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E daí agora eu quero ler com vocês lá Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo está falando sobre alcançar Cristo, sobre estar com Cristo, sobre alcançar a santidade e a perfeição. Então ele diz: meus irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que é que Paulo faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me é a segunda palavra que eu quero destacar nesse texto. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Então, a gente vê um contraste aqui entre dois textos. Efésios versículo 2, Paulo nos chama a lembrar. Lembrar do quê? Da nossa vida passada, que anteriormente nós estávamos sem Deus, sem esperança, que nós não fazíamos parte das promessas. Paulo nos chama a olhar para trás. E aqui Paulo diz que para alcançar Jesus, para alcançar a santidade, para estar com Ele, o que nós devemos fazer, o que Ele faz é uma coisa: Ele se esquece das coisas que ficaram para trás. Então aqui nós temos um contraste e quando a questão que surge é quando é que nós devemos esquecer e quando é que nós devemos lembrar. Destacando também que certa vez Jesus diz: olha, aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então quando é que nós devemos fazer uma coisa ou outra? Bom, eu acredito que esse texto ele nos aponta para o mesmo objetivo. Se você lembrar do versículo que nós lemos, no texto que nós lemos de Efésios 2:11, ele diz que, olha, lembra dessas coisas, lembra que você estava distante, lembra que você não tinha Deus nem esperança, mas que agora, em Cristo, como nós já destacamos, vocês foram trazidos para perto. Então, eu creio que Paulo nos chama a atenção aqui a lembrar que muitas vezes na nossa vida nós precisamos olhar para trás e lembrar quanto Deus foi bom conosco, como Ele vem cumprindo as suas promessas, como Ele nos alcançou quando nós ainda estávamos sujos em pecado e que Ele não teve medo de sujar suas próprias mãos. Sendo Deus, Ele veio à terra e morreu por nós.
se fez homem e Ele nos salvou ainda sendo pecadores. E no versículo de Filipenses, Paulo fala, olha, se esqueça das coisas que ficaram para trás, por quê? Porque muitas vezes as coisas que ficaram para trás, elas nos prendem. Nós, como comunidade cristã, na nossa igreja, nós tendemos a nos esquecer de que algumas vezes esse irmão que está sentado do nosso lado, ele tem um passado, algumas vezes não, todos os irmãos que estão do nosso lado, eles têm um passado e que eles viveram uma vida que pode fazer com que eles carreguem traumas e questões que tente parar eles nessa jornada. Muitas pessoas do nosso lado, na igreja, já podem ter sido vítimas de abuso, podem ter sido vítimas de violência. Essas pessoas podem ter sido pessoas que tiveram uma vida de perdição e que nessas cenas da vida que elas passaram, muitas coisas marcaram elas negativamente. Essas coisas que podem ter acontecido com o irmão do nosso lado e também conosco, elas muitas vezes elas aparecem na nossa vida dizendo, olha, você não vai conseguir, essas coisas não são para você, isso é para quem tem uma vida pura, uma vida santa, não é para quem teve já esse estilo de vida que você teve. E quando esses momentos chegam para nós, Paulo ele nos convida nos dois textos a olhar para trás e falar, mas Cristo me salvou quando eu estava lá. Quando eu estava lá, Cristo estendeu sua mão para me tirar de lá. Então você lembra disso. Você lembra que Jesus te resgatou quando você estava sujo. Ele não tem medo de sujar as mãos para te salvar. Ele não tem medo de deixar as 99 para ir atrás de uma perdida. E ao mesmo tempo Paulo diz, olha, se esquece dessas coisas, não deixe que elas te prendam, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, então esqueça dessas coisas e avança. Não deixa que essas coisas te prendam, não deixa que essas mentiras de Satanás venham falar para você que você não é capaz, de que essas coisas não é para você e que você não vai conseguir vencer essas batalhas da sua vida. Então esquece das coisas que estão para trás e ao mesmo tempo se lembre, Ele te resgatou quando você estava lá. E também o texto que nós mencionamos a respeito de Jesus, quando Jesus fala que botando a mão do arado, não se olha para trás, que essa pessoa não é digna dele quem faz isso. Esse texto fala a respeito de desejo, de olhar para o mundo com saudade, de olhar para Sodoma e Gomorra, como fez a mulher de Ló, e olhar com desejo, com essa nostalgia do passado. Bom, essas pessoas que olham para trás e que sentem saudade, essas realmente não são dignas de Jesus, porque elas não conseguiram enxergar essa obra que Jesus fez, esse tesouro que Jesus que nos resgatou quando ainda éramos pecadores e que nos chama para avançar para a nossa soberana vocação em Cristo. Então, o meu resumo da mensagem de hoje para você, meu irmão, lembra do que Jesus fez por você? Lembra de como você andava perdido? Mesmo que às vezes você era de uma família cristã e que ia para a igreja todo final de semana, mas sem ter um encontro com Deus. E que vivia cheio de dúvidas, cheio de dores no coração, cheio de sentimentos de rejeição. E que Jesus um dia apareceu para você e falou, eu te amo, você é meu, você é precioso. Se lembra desse dia? E se lembrando desse dia, ao mesmo tempo, não deixe que essas coisas te prendam. Esquece essas coisas que ficaram para trás, porque Cristo fez todas as coisas novas. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima palavra da noite.